Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Agora em Dinheiro, né? Episódio 21 hoje, Plínio. 21, cara. Já foi. Episódio 21. Já foram algumas horas de gravação, hein? Que é isso? A cabeça já tá ficando branca de tanta gravação, tanta edição. Tá iluminado aí. Tá iluminado, tá bom. E hoje, né? Mais um episódio aí, a gente convidando mais um outro profissional para vir aqui trocar uma ideia e falar das suas escolhas, de como é que foi a questão da faculdade, né? Um foco muito forte nosso do canal é essa experiência ainda na época da graduação, de como chegou até pegar o CREA, começar a vida profissional, que eu acho que é uma dificuldade que muitos profissionais têm, e às vezes falar das dificuldades, das dores, das felicidades, das escolhas que a gente faz pelo caminho, né? Porque a gente fala muito dá muita dica aqui, né, pro pessoal que tá durante a faculdade, que tá formando, que não sabe o que faz. É bom trazer, ó, o cara que acabou de passar por isso aí pra trocar uma ideia, pra deixar uma dica, falar, ó, se foca nisso aqui, ou dá uma importância pra isso aqui que eu não dei aquela época e agora tá fazendo falta, ou foca aquilo ali que eu foquei ali e me ajudou bastante no que eu tô fazendo. Então é bem interessante trazer, né? Porque não é só falar, né? A gente fala, ó, vamos trazer para ver que não tá falando, não tá inventando nada, é tudo de experiência mesmo. E o pessoal tem vivido. E para quem não conhece, né, eu sou o Rafael Espíndola, estou aqui host do podcast Agora em Dinheiro junto com o Plínio Pires, né, companheiro aí de todos os nossos encontros praticamente. Eu acho que teve um ou outro só que foi isolado, doença, No começo, principalmente no início lá. mas depois também junto. E hoje, né, como nosso convidado, um ex-aluno, hoje companheiro de profissão, em todos os sentidos, né, como professor, como engenheiro e tudo mais. Então, Marcos Vinícius Ferreira, França. Marcos, o que você tem para falar pra gente aí? Como que tá a sua vida? Tá corrida? Virou professor? Tá? Eu acabei não deixando de lado nessa questão de sala de aula, né? Mas pra gente, como posso dizer, pra gente fazer uma recapitulação de como eu decidi fazer engenharia, por que eu me tornei engenheiro, e eu já tinha essa ideia, né, de ser engenheiro. Mas quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu não tinha noção de qual profissão eu iria ser. Não tinha noção. No terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano. Não, e é um momento. Na verdade, a gente. Quando você pega ali o primeiro período de engenharia ou de qualquer outro curso, cara, você entra. Eu acho que depois de formar, tinha um ano, 2 anos. Cara, será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? Será que eu não devia ser médico, não? Fazer uma cirurgia? Fazer outra coisa? Talvez não era a área que eu queria. Então, no terceiro ano você não tem muita noção. É. O pessoal não tem noção nem na metade do curso. você né? tem 16. Não, eu falei, quando eu formei, eu não sabia se eu tinha feito escolha certa ou não. Agora, você imagina, 16, 17 anos. Eu queria assistir malhação, jogar videogame, ver filme. Mas quando eu tava lá no colégio, quase terminando, eu não tinha noção do que eu queria fazer. Aí o pessoal do UFG foi no colégio, pegou alguns panfletos e lá falava o que cada profissão né, tem em sua atividade, né? E quando eles entregaram pra mim, eu não sabia nem o que era engenharia civil. Pra mim, quem construía a casa era pedreiro, servente. Não sabia nem o que era mestre de obra. Pra você ter noção. Mas isso, a UFG foi lá. Entregou. Mas aonde era? Qual cidade? Era Goiás? Aqui mesmo, eu era no Oséias. Mas aí eles UFG ou EG. É porque Eles eu fizeram um estadual, teste vocacional ou simplesmente Não. só panfletou Só ali, chegou lá, conversou? entregou alguns panfletos pra gente e lá tinha o que cada profissão fazia, sua área, né? Então lá eu cheguei com esse papel lá em casa e aqui na Unicerrado já tinha uma turma de engenharia. Uma turma e já estava indo para a segunda. Eu estava terminando o ensino médio no final de 2014. Então já tinha um vestibular para o próximo ano, né? 2015, Aí eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Aí eu conversei com meu pai falou assim, você não quer fazer engenharia, não? Você gosta de matemática, você não tem muita dificuldade? Eu falei, uai, o que um engenheiro faz, né? Aí eu fui pesquisei. Aí uma das coisas que a gente mais interessa é a questão do salário, né? Quanto é que ganha? Quanto que ganha, né? Aí a gente pesquisei, falei, olha, legal e tal. Então, eu comecei lá, pra te falar a verdade, no decorrer do curso, a gente acaba tendo alguns imprevistos com matérias, né? Algumas coisas assim, a gente pensa, será que é isso que eu quero mesmo? A gente tem dificuldade com aquela matéria, né? Fala, será que eu quero isso mesmo? E não sei, eu não gostei do professor, porque ocorre da gente não gostar do professor.
Normal, né? Mas tive esses contratempos, consegui superá-los, né? Mas consegui, hoje eu não me arrependo da profissão que eu tenho, porque engenharia civil ela abre muitas portas, né? E eu estou vendo agora na prática que ela não é só construir. Engenharia civil ela tem Na verdade, a gente tem é um engano, né? Todo mundo acha que vai fazer engenharia e vai virar quase um peão de obra só. Todo mundo só olha pro canteiro. Só a construção. A sociedade não te explica o que é engenharia, né? Você cresce sem saber qual que é a função do engenheiro. Por que todo mundo quer virar médico? Você sabe, um médico tá no hospital lá, trabalha. Isso que ainda tem lá dentro da medicina, tem diversas áreas. Mas você tá vendo o médico atuando. Agora você, quando tá ali na adolescência e tal, você não vê o engenheiro atuando. Você até pode ver uma pessoa lá, mas pra você é tudo pedreiro, né? Tá mexendo na hora lá, a construção deve ser tudo pedreiro. Se a gente começar a colocar e começar a olhar como um todo, né? Eu acho que às vezes a formação do profissional da área de engenharia, se a gente for pegar como um todo, ela te proporciona uma formação às vezes mais geral do que outras profissões. E amanhã, eu quero participar de um concurso público, quero me preparar para um processo seletivo, quero dar aula. Você tem uma formação que te facilita e muito pra você conseguir se alocar no mercado de trabalho com uma formação que muita gente não enxerga isso. E não consegue enxergar essas possibilidades, né? Igual a gente fala muito da engenharia diagnóstica, uma engenharia nova, que pouco se fala, até hoje se fala muito pouco dela. A gente fala, por exemplo, da parte de administração de empresas, de administração na parte bancária. Muitos engenheiros atuam nessa área. A gente tem lá, se eu não me engano, a do Nubank não é engenheiro? Eu acho que sim. Eu saiu uma pesquisa, saiu uma notícia. O percentual assim, de pessoas no cargo de gestão em empresas mundiais, percentual de engenheiros que têm ocupando cargos de gestão nas diversas áreas. Resumindo, a gente é feito para resolver problemas. Para gerenciar, para resolver problemas. Resolver problemas, gerenciar. Gestão de pessoas. Fazer a coisa fluir, né? Você pega, por exemplo, uma obra. Qual empresa, qual profissão você tem lá que lidar com 30 pessoas ao mesmo tempo? Nossa. É muito difícil. Isso que eu tô falando de uma obra pequena, né? A gente pode falar de uma obra de 300, 400 pessoas ao mesmo tempo. Então, você fazer a gestão daquele tanto de gente ali, não é para qualquer pessoa. E a gente tem essa formação, né? Às vezes nem é a formação, que às vezes a formação é deficitária em alguns pontos, e a gente tem que ir pro campo de batalha ali, aprender sozinho, estudar e tudo mais, que isso acontece. Não é demérito nenhum a gente abrir o jogo com isso, porque a formação é um pequeno passo, né, que a gente tem ali, a graduação. Formar e eu já vou ganhar dinheiro a rodo, né? A gente tá falando muito disso aqui. Então você entrou na faculdade sem saber o que era engenharia. Sem saber você recebeu um panfleto, falou, cara, pesquisou no Google, na época já tinha Google, né? Era qual ano? 2015. 2015, né? Não, nós tá falando, quando eu conversa desses treinos, eu falar 2000, a gente começou a ensino médio, não tinha nem celular na época, né? Não tinha mal de internet. O ensino médio, na minha época o Orkut já tinha sido extinto. Já tinha acabado? Já tinha acabado o Orkut, fudeu mesmo. Já, eu vi o começo e o fim. Cara, tinha Orkut? Não, eu tinha Orkut. Mas eu não tinha internet, não. Acho que o Orkut acabou em 2008, 2010, né? Foi por aí. Acho que ele foi por aí. Quando que eu ia na Lan House. Eu finalizei o ensino médio era 2006. Nossa. 2006. Eu também. E aí eu entrei na faculdade em 2007. Só que eu entrei em 2009. Finalizei em 2006. Então a gente tá falando de um gap aí, de uma distância de 10 anos. Né? E assim. E na época eu não sabia o que era engenharia. Em 2015, você entrou sem saber o que era engenharia. O que tá faltando, né? Porque assim, na minha época, nem foram engenheiros na escola lá para mostrar o que faz. Hoje tem alguns eventos, as feiras das profissões, você tem contato direto com o curso, né? Por exemplo, essa semana a gente foi no Orcalino aqui visitar as escolas, como instituição um movimento da instituição, para explicar um pouco das profissões, né? De que cada um faz. Então, às vezes ali é uma conversa de um professor, de uma pessoa falando da sua profissão. Não é só um panfleto também, né? Porque é um papel, você pegar e ler. Engenharia, o outro direito. Beleza, e aí? Você ainda teve o interesse de procurar, mas quando as pessoas... vou escolher esse aqui porque eu já ouvi falar um pouquinho mais do que o outro. Não, porque lá atrás o pessoal fala, vou fazer direito para virar juiz, vou fazer direito para virar advogado. Mas você não sabe em quais áreas que você pode atuar, não sabe com que você pode trabalhar. Vou fazer engenharia para virar engenheiro, mas engenheiro faz o quê? Nunca vi um engenheiro. Existe mesmo.
E assim, o que a gente mais vê nas pequenas obras é que nunca tá o danado do engenheiro tá na obra. Então você não vê engenheiro na obra. Você conhece o pedreiro, você conhece o peão, você sabe que uma vez ou outra vem um cara diferente lá na obra. E se você tiver aquele network com o seu pedreiro, até com o servente, talvez alguém da família do pedreiro servente que tá querendo construir ou reformar, vai falar, ó, aquele engenheiro é gente boa, e trata bem, o cara lá, ó, o cara sabe falar, tem um preço legal, preço justo, ele vai te indicar. É o que acontece comigo, já aconteceu várias vezes. O pessoal me indicar. É o que a gente começa a falar, né, Plínio? A gente falando um pouco de questão de respeito, de saber tratar, lidar com as pessoas, né? Arrogância, né? A comunicação, né? Quando você tem a habilidade de se comunicar, é fazer sua mensagem chegar da maneira que precisa chegar para aquela pessoa, independente do grau de instrução daquela pessoa. Você tem que saber falar de uma faxineira da obra até o mais alto nível. O dono da empresa, o gestor, o investidor, né? Outras vezes. E aí, dependendo da obra, a gente já falou, do governador, às vezes você vai ter uma reunião pública, tem uma reunião, você vai ter que apresentar. Nossa, que governador ali, não, é uma honra, né? Uma honra vai conversar com o governador, né? Mas essa questão também da faculdade que vocês falaram da Feira das Profissões, eu acho que a primeira Feira da Profissão que teve engenharia civil foi organizada por nós, não foi? Foi. A gente colocou a lança, tudo. Aquilo lá, gente, o que o pessoal tava falando da engenharia, você ia nas escolas, o pessoal comentava. Meu sobrinho não, meu afilhado, né? De 6, 7 anos já tava falando. Que viu, que alguém comentou com ele, entendeu? Ou minha prima comentou com ele, a mãe dele, porque ele é meu afilhado, né? Aí ele falava, não, minha mãe falou assim, que foi lá, tirou foto, ela me levou, a gente conheceu lá. Nossa, gostei demais, eu vi os softwares lá que faz as casas em 3D, né? Naquela época eu comandei o Revit, né? Naquela época. Então o pessoal adorou. É uma ação diferente, né? Para mostrar a profissão. Então eu acho que esse podcast hoje vai ser legal pra gente trocar essa ideia, né? Do quanto foi, por exemplo, eu não sabia, por exemplo, dessa história de você ter escolhido, às vezes quase no escuro, vou fazer isso daqui. E aí, durante o curso, você entendeu a importância, estudou, formou, virou engenheiro, hoje também é professor. Então a gente, no podcast hoje, no episódio 21, a gente vai falar um pouquinho aqui com o Marcos da experiência dele, né? Da escolha até pegar o CREA. E agora tá sentado na cadeirinha lá, dando aula, preenchendo diário. É uma maravilha. Diário é uma beleza. Mas a gente vai bater um papo com o Marcos, tá? Vocês que estão chegando aí agora, né, no podcast Agora em Dinheiro e ainda não seguem a gente, não deram um like nesse vídeo, né? Dê like nesse vídeo, ajude a gente a divulgar para mais pessoas, para que outras pessoas possam conhecer nosso trabalho e conhecer um pouquinho sobre engenharia, né? A nossa função aqui é democratizar um pouco mais esse papel e às vezes, né, trazer um pouco de conhecimento para as pessoas que, quem quer ser engenheiro? Qual que é o papel? O que se faz, né? A gente bate um papo geral sobre isso. Então, ative as notificações, ative o sininho, dê like no nosso vídeo, siga a gente aí no nosso canal no YouTube e siga a gente também nas redes sociais, né? No Plínio_Pires, no RafaelEspíndola.eng, TikTok, né? TikTok. TikTok começou como uma rede social e é um craque tecnológico, né? O pessoal ia passando tap o dia inteiro e hoje começou a ter muito conteúdo interessante no TikTok. Então, antes era o pessoal assim, é um aplicativo fazer dancinha. Muita gente começaram a vir gente e falaram, cara, é um conteúdo com muita informação interessante, em pouco tempo, você fala, cara, esse cara é interessante. Esse assunto é interessante, vou pesquisar um pouquinho mais. E, cara, lógico que não é uma fonte única, né, mas você conhece muita gente boa no TikTok. Não, entrega pra muita gente, né? Você consegue ser reconhecido por mais pessoas com maior facilidade. Porque às vezes no Instagram você fica retido ali só nas pessoas que já estão no seu círculo. Aí no TikTok, até no Reels, no próprio Instagram. Hashtag, alguma coisa do tipo. Você encontra pessoas daquele nicho ali, daquela área que você está pesquisando, você encontra muita gente diferente. No Instagram geralmente já vem os maiores para você, né? Sempre os mesmos ali. Agora no TikTok. E aí eu não sei nem se você tem LinkedIn, mas depois nós vamos falar um pouquinho das suas redes sociais. LinkedIn hoje já é algo que a gente precisa ter, é importante.
Você tá ativo em alguma das redes sociais? Sim, sim. Hoje eu tenho o Instagram, né? Eu tenho tanto o perfil profissional e o pessoal. Pode Os dois. fazer merchan, Marcos. Fique à vontade. O pessoal é @MarcosGTBA, que é a abreviação de Goiatuba, né? E o de trabalho, né? É Engie Civil Marcos GTBA. Só acrescento o Engie Civil na frente. Né? Mas lá esse meu de trabalho, eu posto só voltado à construção civil mesmo. Eu tenho a minha empresa chamada França Engenharia, né? Então é lá que eu posto. Eu tenho várias dicas lá, uma curiosidade, eu tenho minhas obras, eu posto passo a passo das obras, né? E hoje, além de que essa questão do livro de ordem que o CREA, né, agora é obrigatório, né? Então essas fotos que eu, além de anexar no CREA, eu coloco elas também na minha página. Eu faço uma etapa do que a minha obra está sendo executada. Por exemplo, eu sempre posto nos stories, e aí eu tenho cada destaque para aquela obra. Tem uma obra X, e lá tem um passo a passo, desde as vigas baldrames até a cunheira do telhado. Entendeu? Então lá você vai clicando lá, tal dia, tal semana, vai ter todo o passo a passo lá. É uma forma Entendeu? de arquivar digitalmente. É como se fosse um catálogo meu online. E aí Entendeu? a pessoa, não, e até você mesmo, às vezes você fala, cara, como é que eu fiz isso assim? Eu preciso de alguma etapa lá atrás, já tá. Porque hoje o livro de ordem é de suma importância, né? É um diário de obra online, né? É um diário de obra online e oficial, né? Uhum. Oficial, que vale, Então, tem sim, valor sim. legal ali. E se a gente for pensar, né, hoje você vai fazer, por exemplo, vai pedir uma comida no restaurante. Você vai lá, o cardápio provavelmente já esteja no Instagram. Você vai lá e vê a foto, vê como é que é o prato, você consegue visualizar. Bem legal. É uma ideia, na verdade, né? Não. E pouca gente. Eu, por exemplo, tenho nem destaque no Instagram, cara. Eu tentei fazer uns destaques lá, mas não tá tão destacado não, sabe? Eu tenho um destaque dessa de cada obra e tem as obras concluídas, que dos stories eu só coloco as obras que eu já concluí. Então se a pessoa quiser ir lá ver qual que é as obras que o Marco já concluiu, clica lá, tem os destaques dessa obra. Então entra lá, dá uma Entra lá olhadinha que vocês- nos vocês vão ver. é bom para o pessoal ver, inclusive, como é que o cara faz essa etapa? Porque tem muita gente que erra naquela etapa. Uhum. Então, assim, é bom. Não impermeabiliza uma viga baldrame, né? É bom, E depois- é bom e é ruim, né? Às vezes você esqueceu, eu falo, opa. Vamos economizar ali no Neutrol, né? Não vamos passar impermeabilizante não. Aí depois a infiltração vem. Não, aí você faz o que o pessoal tem feito, né? Que eu comentei. Pessoal, tem gente assentando revestimento cerâmico na casa toda. Pra evitar. Pra evitar, não, pra esconder. Já eu particularmente eu tô com uma obra desse jeito. A minha cliente, ela tem essa casa há em torno de 40 anos. E a casa ela é toda feita de tijolo baiano. Toda feita. E ela, quando eu cheguei na casa dela, já tava descascando toda A casa inteira. a casa inteira e o quarto dela cheio de revestimento cerâmico. Até da altura do interruptor. É porque assim, eu não consigo consertar, vou esconder. Aí como a casa dela é mais antiga, ela quer ampliar quartos, a gente falou, você tá com um problema de infiltração, e é um problema gigantesco, e o quarto dela fica ao lado da parede do banheiro, então infiltração lá é o que mais tem, né? Então como é uma casa antiga, o que a gente falou? Você tem dinheiro para você fazer um investimento grande? Tal. Aí eu fiz o projeto para ela, fiz só o rascunho de como seria a casa dela, para ela ter uma noção da metragem quadrada, né? E a gente conseguiu fazer um orçamento ali, uma estimativa o quanto ela ia gastar. Então ela optou o quê? Demolir a casa dela para poder fazer uma nova casa. Para acabar também com esse problema de filtração e fazer um quarto mais amplo que ela quer, né? Do jeito que ela quer. Entendeu? Então, olha, pra você ver. Fica mais barato derrubar Uhum. do que conviver, do que tentar consertar e não vai consertar 100%. Ficar remediando e passar raiva, né? O negócio não é nem a questão, às vezes, do dinheiro, porque é o dinheiro, é a dor de cabeça, é aquela obra que não para, que ela é sempre reformando. Então a gente optou fazer uma casa do tamanho dela, na medida que ela quer, o quarto dela ficar amplo, porque a gente tem que agradar principalmente a mulher. Porque a mulher ali, né, que ela vai querer um quarto mais amplo para ela, para ter um closet para ela, né? Então, entendeu? Então, não pode dizer, eu vou fazer um projeto, eu vou falar assim, eu obedeço primeiro as normas da mulher, o que ela me recomenda, para depois eu escutar o homem. Entendeu? O cara pode até pagar lá e tal, né? Mas quem manda é ela. quem dá a última palavra na casa. E tem muita casa aí que a mulher ela que manda, ela que paga, ela que faz tudo, eu que decido. Pronto, pode fazer do jeito que eu tô falando.
E é isso mesmo. E a última palavra- É bom obedecer E caladinho. a nossa última palavra é sim, senhora. Sim, Pode senhora. deixar. Mas é isso aí. Marcos, mas vamos lá, vamos seguir uma sequência lógica. Então você não sabia, foi lá, apontou o dedo, vou fazer engenharia, Vou fazer deu uma engenharia. pesquisada, começou a sofrer com os professores, né? Uns orelhos igual nós, né? Qual matéria que você sofreu? Não Gente, eu precisa vou... citar o nome do professor. Cite a Não, matéria. vou falar pra vocês, eles vão falar mentira. E tanto que eu já dei aula dessa disciplina. Gente, não só eu, né? Na época, a gente ainda 2 turmas. Vocês não tinham nem entrado no colégio, na faculdade. Era 3º período. Ah, Então a gente era entrou lá começo de pros 2016. Estatística. Estatística, a Mais gente... pegou pesado, assim, mais chato. A gente era 2 turmas de 50, 100 alunos. Nas 2 turmas passou 10 cada um. 10 cada um. Sem A brincadeira. estatística não tá muito. Sem brincadeira. Não tá favorável. Tanto que nessa época eu pensei seriamente em entregar o curso Falou, se eu Eu não dou falei, conta de passar não, estatística, não dou quando conta de passar chegar em estatística. engenharia, fodeu, né? e tal. Aí eu falei, aí os meninos, e os outros colegas meus ficaram também, né? Falou assim, vamos fazer lá pro 9º ano, ou no 9º período, não tem problema. A gente faz pra lá, deixa ela não trava nenhuma matéria. Então fui seguindo. Teve outras assim que tive problema? Teve outras que eu tirei de letra? Teve também. Entendeu? Mas estatística em si, igual por exemplo, o pessoal falou rema. Gente, rema é o bicho de 7 cabeças. Então, quando a gente tem um professor, né, de qualidade, que sabe passar a transmitir o conteúdo pra gente, a gente consegue aprender mais fácil. Agora, quando você pega um professor que é um professor rígido, um professor ignorante, a gente não aprende. Entendeu? Um E professor assim, mais a aberto. gente até cobra a proatividade dos alunos, mas Uhum. aquele empurrão inicial ele é É. importante, né? Porque a pessoa entra na disciplina e não tem a maturidade de sair estudando sozinho e virar um autodidata ali e falar, cara, eu Uhum. aprendi sozinho, mano. Não é tão bem. Na verdade, a gente vê muito esse processo, né? A gente tenta sempre citar a federal, não sei o que o professor chega lá, coloca a matéria, agora você se vira, vai pegar os livros, pegar a bibliografia e vai estudar e daqui tantos dias tem prova. Mas se a gente começa a pegar, a gente precisa em todo nível, né? Uma formação hoje, a gente precisa pegar e às vezes dar o caminho, né? É. Querendo ou não, a gente está com uma geração, você está enfrentando isso com os seus alunos agora, e a gente está com uma geração que às vezes a gente tem que falar assim, ó, vamos estudar, é melhor você estudar dessa forma, pega esse livro, estuda isso, faz essa lição. Porque se você não mostrar esse caminho, não vai. É, a e não é gente que é uma pessoa ruim. Pode fazer por ele, né? Mas a gente pode dar aquele empurrão. Vai lá, a gente mostra o caminho, mas quem vai andar, quem vai caminhar é ele, né? Mas às vezes eu ainda falo que é uma questão da geração que a gente está enfrentando, que ela ainda é muito dependente. Ela é muito ligada à família, aos pais, e ela está muito presa ali, ela não consegue, às vezes, desvincular. Então, às vezes, precisa de um empurrãozinho nosso, falar assim, faz esse caminho, porque senão você vai sofrer. Um empurrão um pouquinho maior, né? Porque antigamente o pessoal ainda deixava sofrer, sabe? Assim, você era- aprendia Ainda na marra. consegui pegar o restinho ainda disso. É, Meu pai era assim, meu pai é muito tradicionalista. Então era o seguinte, eu tava ali na escola para poder aprender. Eu tinha que estar em aula, eu tinha que aprender. Eu não tinha que brincar, eu tô ali para aprender. Então, o professor explicava, eu prestava atenção, tentava tirar minhas dúvidas ali naquela aula. Chegava em casa e eu me virava. Entendeu? Meu pai, ele só me ensinou até ali o 1º ano do fundamental ali. Entendeu? Depois se vira. Eu lembro do incentivo que ele me deu foi a questão da tabuada. Ele falou assim, vou te dar a tabuada, até no final do dia, Vou cobrar ela de si. vou cobrar de você, senão ela vai cantar. Entendeu? Então foi um dos incentivos. Mas não é não é chinela cantar, porque hoje dependendo tem que separar, né? A questão da gente educar e a questão da espancar, né? Da agressão, né? Nunca chegou nesse... Mas era uma forma diferente de educar, né? Era um pouquinho mais no medo, mas ia. E eu fui. Então, mas eu acho que não é nem culpa dos nossos pais. Não. É uma geração que aprendeu que Desse jeito. funcionava Mas- dessa maneira. Uhum. Alguns já começavam, tinham a cabeça que mudava. Mas a gente, eu acho que não pode nem culpar a geração dos nossos pais Não, de cobrar, de que era assim a forma que eles entenderam que funcionava. Não, E aí hoje a gente já tem uma outra cabeça. Se for educar, a gente não tem filho aqui. E que funcionou, né? Funcionou naquela época e outros métodos funcionam também. Vamos Aí ser o que o pessoal vem evoluindo, falando, né? será que precisa mesmo de ser desse jeito? Vamos tentar mostrar os benefícios ao invés de mostrar as ameaças, né? Hoje é o quê? Você fala, eu vou cortar seu telefone, seu computador, enquanto você não
fizer os Você exercícios. não vai ter Porque acesso, você o não que vai essas jogar. crianças hoje adoram é o tal do telefone. Eu dou aula do 6º ao 9º de matemática. Matemática era uma disciplina que lá no primeiro ano do fundamental eu ia ficar, porque eu não sabia tabuada. Olha que ironia. Entendeu? Então, eu convivo com essas crianças do 6º ao 9º ano. É uma dependência muito grande de telefone. Ah, professor, a gente faz uma atividade lá e já fala, professor, pode mexer no telefone? A aula nem acabou. E assim, é engraçado essa pergunta, pode mexer no telefone? Não, na minha época, se eu aparecesse com o celular pra olhar a hora, assim, professor, pra fora da sala. Tinha um bedel. Aqui eu acho que nem tem bedel, né? Em Goiânia tinha os bedelzinhos que ficavam passando a coisa e ficava olhando nas janelinhas das portas assim. Aí ele só abria, nem Olha, falava Não, nada. é só a setinha, você já Aí sabe. você ia né? lá Você pra tinha secretaria, certeza, tá Você só tudo. olhava assim e falava... Aí ia pra secretaria e tchau, né? Tchau e benção, Mas, ó, ligar pra mas é mãe. interessante, né? Porque assim, eu tava desatualizado. Eu sei que assim, eu tenho 2 sobrinhos, um de... Posso errar a idade deles agora. eu também sou ruim com idade de criança. É um de 6 Compreendo. e um de 10. Um de 6 que vai fazer 7. 6 e bem, né? 10. Já tá na Acertei. faixa etária. Posso errar a idade do meu sobrinho. 6 e 10. E é a faixa que você tá dando aula, né? 10 eu acho que já é mais ou menos o 6º. 14 eu tô pegando os meninos do 8º. É mais ou menos isso. De 10 anos 11. pra 10, É. 11 anos. 10, 11 anos. E assim, eu sei que eles ficam o dia inteiro, enquanto podem, eles ficam no celular. Então, assim, hoje os pais, eles têm que ter uma cabeça muito bem preparada, assim, porque é uma coisa nova para os pais, porque eles não tiveram isso. Então, às vezes, eles pensam que é só um brinquedo a mais. Eles deixam, né? O pessoal do começo dessa geração começou a deixar, pensando que era só um brinquedinho a mais. Eles não sabem que o celular tem um mundo inteiro ali no celular. Agora que eles começaram a prestar atenção nisso e falar, ó, celular não é só joguinho. Agora as crianças hoje ficam mais tempo no TikTok. No Quai, nesses apps de vídeos, nos jogos online, já comunicando com os outros. E ao tempo todo nessa interação, assim, não é... Antigamente era um jogo estático. A pessoa entrava ali, tava naquele jogo e pronto. Ficava o dia inteiro, né? Eu tinha hora pra mexer em computador lá em casa. O meu também, em casa Eu também. tinha hora. Somos 3 irmãos. E a minha mãe, ela colocava, era 1 hora para cada. Depois de ter arrumado a casa. Então, eu lavava as 2 áreas da casa, a casa é grande, eu lavava as 2 áreas, meu irmão lavava os 2 banheiros, a minha irmã era a cozinha, lavava vasilha e tudo. Fez tudo? Pensa em ir pro computador sem ter feito as tarefas. Então, assim, era 1 hora e eu já aproveitava aquela 1 hora para jogar o Need for Speed. Tal. Nossa, cara, Pronto, não tinha era bom. Orkut, não tinha rede social, não tinha... Tinha nem fazer dia internet. feliz, né? Não tinha internet em casa. Tinha a discada, mas eu não tinha. Depois que saiu a DSL e tudo mais, Melhorou um pouco. melhorou. Tinha 1 mega. E era bom, né? Nossa. Você baixava. Mas aí, assim, Aí começou a Falwares, né? Baixava o filme, Era bom. falei. casar, emule, baixando música, baixando clipe. Cara, era emocionante você baixar clipe. Pelo Ares, né? O que vinha de vírus era uma O Inamp. loucura. Eu baixo o Inamp, cara. Nossa. Skin do Inamp tinha uns Baixava skins lá. trocentos. Nunca funcionava, voltava pra mesa. Começava a dar uns pau. Que bosta. Onde é que a gente tava mesmo? O assunto já Olha lá, foi pra o Inamp. Legal que já Deu- estão lá. Deu aquele momento de nostalgia, né? Você tá falando dos alunos seus do ensino fundamental. Tanto que eles são dependentes. O modo de educar, né? O legal da tecnologia, principalmente, veio para agregar muito na engenharia, né? A questão, eu tava olhando o Oscar Niemeyer fazia o desenho dele à mão, né? Gigantescos, aqueles papéis, né? Não, imagina Hoje- os cálculos estruturais daquilo Nossa. lá, tudo à mão, não tinha software. Era as réguas para fazer os réguas de cálculo. Não, e se você for pensar hoje, você pode, inclusive, com uma turma dessa, pode usar aplicativos hoje para tornar a aula divertida. Mais interativa, a gente usa o Kahoot. É, Usa. Kahoot, eu já vi o a Kahoot. gamificação, né? 2 anos ouvindo falar de gamificação, agora todo mundo tá correndo na gamificação. 2 anos ensinando a gente a usar, e agora quer... Tá demonizando É. os games Mas é bem complicado. Tá, Mas então o pessoal pede para usar o celular. Já eu tenho que fazer tem que mediar, né? Vamos estudar, depois a gente tem um momento de lazer. Porque eu penso nisso, matemática, dependendo do conteúdo, ele é muito pesado. Eu não vou chamar que matemática é chata. Alguns falam que matemática é chata. Mas é o seguinte, eu gosto de sempre fazer uma mediação
entre estudar e poder ter o lazer. Então lá eu tenho 50 minutos de aula. Então a gente tem ali 40 minutos de aulas e 10 eu tenho de lazer com ele. Então, se a gente cumprir os 40 minutos dentro da sala, cumpriu com o meu plano de aula, beleza, deixa eles tranquilos. Se não, a aula 50 minutos. Entendeu? Então eu faço isso, é como se fosse uma recompensa por eles serem bons alunos. E eu tenho bons alunos, tenho alunos muito inteligentes e aqueles que têm muito potencial, porém têm preguiça. Bichinho de preguiça. Na verdade, a gente tá com uma geração também que adora procrastinar, que tá ali, né? Deixa pra depois e tal, né? E na faculdade, em qual momento você passou perrengue com muitas... Em qual momento que você, assim, você começou a enxergar a engenharia? Que às vezes tinha que até mudar o jeito de você estudar, né? Porque você veio, às vezes, com uma comodidade que você estudava, mas às vezes não era o suficiente, foi empurrando, falou, não, agora eu tenho que mudar, porque... Porque no terceiro ano a gente não enxerga como uma profissão. Você não enxerga que você está saindo para virar adulto, né? E arrumar uma profissão. Você só tá seguindo o fluxo que estão te empurrando ali. Quem entra até naquele momento, né? Tipo, de você mudar o jeito de estudar, pensar que eu tenho que fazer um curso fora, tenho que fazer um AutoCAD, tenho que fazer um Revit, tenho que fazer um Excel. Que momento que teve ali na sua graduação que você falou, não, virei a chave, é isso que eu vou ser engenheiro e vou estudar e vou aprender focar, aqui, eu quero vou aprender Lumion, né? Então, eu vou te falar a verdade. Dos momentos que fez com que eu falasse assim, engenharia é o que eu quero. Foi a questão das visitas. Vamos fazer uma visita técnica ali numa casinha. A gente fazia uma casinha ali, até de unifamiliar ali. Eu já começava a ver ele e falar, nossa, isso é construído assim. Antes de construir a parede, eu tenho que ter ali uma viga baldrame, né? Alguma coisinha ali. E eu não sabia. Quando eu fui na obra em si, eu falei, cara, isso, legal. Aí depois a gente ia lá na Saneago, lá de Goiânia, a gente foi, que a faculdade levou a gente. Entendeu? Quando a gente começou a visitar, a gente foi no MASP com o Noan, viu os tipos de arquitetura que São Paulo tem. Aí eu fui e falei assim, cara, é isso que eu quero. Como o engenheiro fez o cálculo para o MASP conseguir se portar com aquele tipo de arquitetura, né? Uma viga invertida lá, não tem nada de baixo ali, a viga veio por cima, como assim? Entendeu? Então, eu falava, meu Deus, é isso que eu quero. Mas olhar, ter acesso a esse tipo de história, né? De falar, cara, é assim que funciona. É um mundo, visitar, né? Não, mas é um mundo novo, porque eu sempre morei aqui no interior, nunca tinha ido pra fora. Então eu tinha minha visão aqui de interior. No máximo aqueles sobradinhos, beleza. 3 pavimentos, no máximo isso. Aí você vai pra São Paulo, e a gente ficou no centro histórico, né? Que fala, centro velho, né? O centro histórico. É, o centro. Aquela arquitetura é muito, muito bonita. Eu acho muito bonito aquele tipo de arquitetura. Entendeu? Então a gente fala, rapaz, como o pessoal naquela época pensou em fazer esse tipo de arquitetura? Eles viram isso aonde? Onde que eles tiraram essa ideia? Entendeu? Então eu achei muito legal essa questão. Então a gente pode colocar aqui, a virada de chave foi quando, na verdade, assim, você aprendia a teoria ali na sala, sabia que era importante, mas na hora que você ia pro campo e via algo, falava, cara, alguém teve que estudar, alguém teve que fazer os cálculos, teve que fazer tudo para funcionar. Teve uma visita que a gente fez, que é um dos edifícios que hoje a minha prima mora lá, lá no Parque Oeste Industrial, da Pampulha. Acho que é a região da Pampulha. São um quarteirão tem 3 torres e tem um outro quarteirão com 3 torres. Lá no Parque Oeste Industrial, lá em Goiânia. Aí, minha prima mora lá hoje. Eu fui na torre que estava construindo, que hoje ela mora. Aí eu fui lá, o professor Roberto, ele falou assim, eu preciso que vocês façam um checklist, uma concretagem lá. Quando o caminhão de torneira chega lá, o que você tem que fazer? Quando ele chega lá, você tem que fazer um tipo de inspeção. Então a gente elaborou um checklist. Ele falou, vocês vão lá, eu vou deixar a critério de vocês podem ir em qualquer obra, eu só quero esse checklist. Então os meninos, meus colegas, mexeram os pauzinhos, conseguiram um contato do engenheiro lá em Goiânia, falou, a gente tá precisando visitar uma obra. Aí a gente encheu um carro e foi todo mundo. Chegamos lá e tal, aí só 2 pessoas podiam subir lá no prédio, a questão que estava construindo, né, os andares, né, eu acho que estava indo pro terceiro, ia concretar o terceiro movimento. Aí ele falou assim, a gente só tem 2 cintos do técnico de segurança. A gente utilizou o cinto, e a gente sempre obedecendo aquela regra, né?
sapato fechado, né? Botina, tudo organizadinho, EPIs capacete, na entrada, tudo os né? EPIs. Já é uma coisa diferente, né? Já É. começa por aí. Aqui você não tem isso. Lá na Não tem Europa, rotina. Né? Uhum. ninguém entra sem EPI. Então, já cheguei lá, tinha todo o nivelamento feito a laser lá do pavimento. Tinha linha de vida que eu não conhecia na época, não tinha feito segurança ainda. Então, foi abrindo o caminho. Eu não tinha nem visto, não tinha nem entrado na matéria de concreto armado. Aí eu vi lá aquela laje maciça, né? Ele me falou, isso aqui é positivo, negativo. Ele me falando e eu fingindo que eu tava entendendo, que eu não tinha visto ainda, né? Aí depois que eu comecei a fazer concreto armado, que eu falei, mas era aquilo que ele falou, que aquele engenheiro falou. Então, tipo assim, eu fui abrindo minha mente porque eu pensava que era só pedreiro e servente que construía uma casa. Depois eu fui ver que tem ali um técnico de segurança, tem um arquiteto ali, dependendo, né? Tem ali o estagiário, né? Tem todo um pessoal que compõe Desde o cara lá que tá te entregando a ferramenta. O cara tá lá no o almoxarifado. almoxarife. É o cara da portaria que tá te recebendo, que às vezes vai passar o rádio, que já tem um cara lá só pra isso. Ó, tem um pessoal aqui falando da visita aí, não sei o que. Alguém pode tá sabendo, autorizar. né? Entendeu? Então, quando eu fui lá e vi lá o pessoal concretando o pavimento, as fundações, que eles ainda não tinham aterrado ainda, e eu falei, nossa, olha o tamanho disso aqui. Literalmente, eu falei, nossa, olha o tamanho. Então eu falei, nossa, a engenharia não vou falar a palavra, né, mas ela é, como pode dizer, impactante, né? É foda, né? É isso, isso, Plínio. Se a gente for pensar, então, você teve aquela virada, você falou, cara, é isso que eu fiz a escolha certa, vou ter uma base. Foi. E aí o final do seu curso foi tranquilo? Foi porque na época, foi assim, o legal é que eu sempre gostei de conversar, sempre conversei muito. Mas quando eu tive a oportunidade de estagiar para a empresa do Marcelo, a O3E Engenharia, a gente fez a reforma do fórum aqui de Goiatuba. E lá, como vou dizer, lá abriu mais portas para mim, porque ele me chamou. Na verdade, eu fui selecionado, né? Eu e mais uma pessoa, a gente foi selecionado para a gente poder estagiar lá, né? E quando eu comecei a estagiar lá, o Marcelo chegava para mim e falava assim: Marcos, eu vi que você tem domínio aí no Revit, no CAD, porque naquela época o Revit eu peguei uma playlist no YouTube e vi a playlist e aprendi a mexer no Revit por conta própria. Hoje minha dicção, mas vamos lá. Então eu consegui aprender ali o essencial do Revit. Já comecei a desenrolar, comecei a fazer minhas maquetezinhas para me treinar. Então ele falou, eu vi que você tem essa facilidade com softwares, você quer me ajudar com algumas coisas? Então, de Goiatuba eu saí, fui para Morrinhos. Depois de Morrinhos eu fui para Marzagão, Nova Aurora, Umari, mais umas 3 cidades que eu nem sabia que existia. Então eu saí de Goiatuba e fui mais pro extremo sul, entendeu? Acho que é sudeste, se não estiver enganado. Até Cumari, que eu não sabia nem que existia essa cidade. Era só pimenta. E a gente chegou lá e ele falou assim, eu quero que você venha cá, a gente vai fazer uma reforma nesse prédio. Então eu já sabia, eu já fui com a minha pranchetinha, com o meu chamex ali, já comecei a desenhar, tirar as medidas, eu já tinha treinar laser naquela época. Essencial, o engenheiro e o arquiteto tem que ter uma treina laser. É de lei. Uma ferramenta importante, né? Ferramenta Você e uma pode prancheta. criar um quadro, né? Assim, porque a gente sempre pede uma indicação, né? Uma dica, uma ferramenta importante para o engenheiro aí. Uhum. Então o Marcelo falou, a gente vai reformar esse cômodo, vai fazer isso. Eu fui lá, tirei as medidas do que eu encontrei ali do cômodo, para eu poder desenhar, e depois a gente fazer as modificações. Então já tinha uma noção do que eu tinha que fazer para mim conseguir entregar um projeto de reforma. E aí entra muito o que a gente falou no último podcast, né, Plínio? Porque se a gente for pegar, você não tava ali assumindo responsabilidade técnica nenhuma, mas você viu uma oportunidade, demonstrou o seu trabalho, esse trabalho foi reconhecido, eles te deram uma oportunidade. Não, você vai vir aqui como, não um engenheiro, Mas era supervisionado, mas né? era supervisionado por um profissional, esse Isso. profissional te dava o caminho e você fazia o trabalho de, vamos falar assim, um cadista, um desenhista, Isso, um assistente projetista. ali naquele momento, Uhum. onde você fazia todo o levantamento, tinha a supervisão, e disso você ganhava dinheiro, que você recebia, e você ainda ganhava experiência, né? Experiência. O que Porque eu é o mais ganhei principal. foi conhecimento, foi experiência. E o tanto que é bom, né? Assim, porque você, primeiro, vamos começar, você foi proativo e você fez um curso no YouTube, nem é um curso, É né? só um livro Uma pra... playlist, Ninguém tinha obrigado ele a fazer, né? Ninguém Ninguém tinha tinha obrigado obrigado. Você pedindo a foi- matéria, falar assim, ó, você tem que fazer aquilo porque você é obrigado, você vai ter que aprender. Não, você foi lá sozinho, vou fazer isso aqui. Aqueles vídeos de
20, 30 minutos, 40 minutos, você poderia estar usando com outra coisa, vendo vídeo de qualquer coisa. No Instagram. De pornô a jogo, qualquer Ainda coisa. não, eu vou ver em Revit porque é importante, é legal, é uma ferramenta interessante. E não me arrependo. Você fez, por que você teve essa ideia de fazer Revit? Por que você achava que era importante? Porque foi o seguinte, quando a gente teve projeto arquitetônico profissional, ele apresentou o AutoCAD para mim. Então eu gostava de ficar mexendo ali com o AutoCAD, desenhando coisa toda, e eu nunca tinha visto AutoCAD, mas sempre gostei de tecnologia. Eu já tinha um curso de informática, então já sabia um pouco de computação, né? Então ali eu já ficava ali mexendo ali, aí houve aquele boato que a gente esqueceu um pouco essa plataforma do CAD e ia partir para a plataforma BIM, né? Plataforma BIM. Então eu falei, o Revit, É o futuro. eu vou ver e eu vou tentar mexer nesse programa. Aí o pessoal, gente, o Revit é legal e tal, sai do CAD. Eu falei, o CAD é legal, o CAD tem a sua função, tem a sua característica. O Revit também tem. E eu acho que eu ainda falo para os meninos hoje, eu acho que é importante você estudar primeiro o CAD, Isso, você ter isso um mesmo. espaço, né? Ter uma noção de espaço, Que é o básico, né? de até mesmo de dimensionamento, de linhas ali, de você conseguir imaginar aquilo ali no espaço, Isso. para depois ir pro Revit. Porque se você ir direto pro Revit, você tá mascarando muita coisa, você tá ali... Você tem que entender muita coisa, porque, por exemplo, quando eu me formei, né, eu não tinha nenhum conhecimento sobre nenhum software de concreto armado. Eu sabia ali na prática, né? E eu conheci o TQS. E, na minha opinião, ele é mais fácil que os demais. O Eberic, se eu não estiver enganado, ele é mais complexo, né? Então, ali, para você mexer no TQS, você tem que ter uma noção de AutoCAD. Tem que ter uma noção de CAD lá. Entendeu? Tanto que a comunicação, para você conseguir importar uma referência externa para jogar no TQS, é em formato CAD. Entendeu? Você pode até fazer lá no Revit, converter ele para CAD, para depois você converter ele para TQS. Então, assim, Entendeu? é uma coisa interessante, porque você foi apresentado para o CAD, dali você foi para o Revit, e no começo a gente pensa em que um software vai substituir o outro. Não é substituir, cara, eles se complementam. Fala, cara, olha esse aqui. Tem o Autodesk, AutoCAD e o Revit também, né? da Autodesk. Por que eles mantêm os dois? Porque tem função diferente. Um não substitui o outro. O Revit, é lógico, ele é mais completo e tudo mais, mas o CAD tem aquela função inicial do desenho unifilar ali, de fazer as retas e tal. E o CAD você consegue... A maioria dos outros softwares, eles são baseados em CAD também, né? Assim, a linguagem... E aí eles comunicam muito bem com o CAD. Depois você trabalha, você comunica entre eles e depois joga no Revit, volta pra cá. E assim, tem que ter essa comunicação. Tanto que hoje eu tenho no meu computador o Revit, o CAD, o SketchUp. O SketchUp também é essencial. Bem legal, né? O SketchUp. E hoje para renderização o pessoal usa o V-Ray, né? Tem o V-Ray. Mas eu gosto muito do Lumion. Tanto que o Rafael me apresentou o Lumion na época. Ele era meu supervisor lá, era estagiário dele. Ele falou, esse programa que eu baixei é muito legal, a gente tinha que aprender a mexer nele. Eu falei, vai tentar aprender, Rafael. Aí eu consegui. Foi eu que te arrumei. Foi, ele que me arrumou. A primeira versão do Lumion foi com o Rafael. Isso. Adivinha de onde? Adivinha de onde, Plínio? O Plínio, você é mais velho que o Rafael, né? Eu sou de 2007, né? Nossa, Deus. Eu acho que 2011 você me viu faz uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, né? Isso é 2007, isso que ele já tinha. O meu companheiro na época lá, meu primo, ele me mandou, eu acho que eu já tava lá de 2005. Ele falou, cara, faz o cadastro. Não, e o bom é que hoje, mesmo com os streaming, que tem filme um mês, tá indo coisa, cara, lá continua bombando do mesmo jeito. Lá é fenomenal. Inclusive eu faço doações lá de vez em quando. O cara merece. Lá. Cara, é de graça, os caras fazem aquele trabalho todo cara, eles só vivem de doação. Fazer o upload, né, dos arquivos. Tá doido. Não, e olha só, os softwares, eles se complementam. O cara não fez um curso, não chegou a fazer um curso, mas você foi proativo, você conseguiu ter uma sequência lógica no YouTube, você pegou uma bagagem boa, por causa de uma habilidade que você foi atrás ali, o cara falou, você é bom nisso. E conquistando vagas. Vamos trabalhar comigo? Isso é você sair à frente dos seus concorrentes. E às vezes na sua época, provavelmente ali, não vou falar 100% da sala, mas 70% tava viajando maionese ainda, esperando, quando eu formar eu vou ganhar dinheiro.
mas não procurava formas de como ganhar esse dinheiro ainda durante a graduação. Eles não imaginam que tem uma caminhada, né? Não, e Não ele é começou a depois que ganhar formar. dinheiro com o estágio, a fazer, aí igual ele falou, eu ganhava, mas eu aprendia principalmente. A base era o aprendizado. Tanto que lá nessa reforma que a gente fez, eu tinha muita liberdade. Eu mesmo sendo estagiário, eu tinha muita liberdade. Desde do momento que eu tô ali, vamos organizar quantos pães precisa pro pessoal. Desde isso, até lá, você tá lá em cima, lá acompanhando a concretagem. Entendeu? Então o técnico de segurança era um técnico de segurança muito rígido, porém, o que ele me ensinou, eu trago até hoje. Ele me ensinou como é que eu vou fazer a questão ajeitar o cinto, tipo paraquedista, pro pessoal subir na laje e fazer a concretagem. Entendeu? Então ele me ensinou a fazer isso. Preenche essa ficha de entrega de EPI. Colocar ali a descrição, CA, tudo certinho, bonitinho, quantidade, e a pessoa assina. Então ele foi me ensinando isso. Eu tinha o estagiário bom do estagiário, ele sofre, mas só que ele aprende. Mas também é aquele estagiário que vai aprender, aquele que corre atrás. Entendeu? Não é aquele que fica só sentado na cadeira esperando uma ordem, né? Quando eu ficava muito à toa lá, eu corria lá pra baixo, lá, via o que os meninos estavam fazendo, entendeu? Eu presenciei Tem curiosidade, né? Eu presenciei um acidente de trabalho, porém, graças a Deus, sem vítima. Foi só uma lesão, aquele rapaz que foi andaime, entendeu? Ele deu sorte porque ele estava todo utilizando o EPI, e mesmo você utilizando o EPI, a gente tenta mitigar, né, diminuir os riscos de acidente de trabalho, né? Mas mesmo assim, às vezes acontece, mas não com vítima fatal, né? Legal é isso. E aí, você fez... Você tá falando do final do curso já, né? Ele começou, estagiou, pegou a bagagem, começou a pegar experiência, aprendeu softwares, viu outras possibilidades, aprendeu o Lumio também, praticamente sozinho o Lumio. Trabalhei, sozinho. O que a gente conversava lá, a gente fazia. Trabalhei 6 meses de graça, gratuitamente. Entendeu? Trabalhei, mas não me arrependo, porque meu pai conseguiu mexer os pauzinhos deles para conseguir pagar a minha faculdade. Hoje eu sou o que eu sou por causa do meu pai e da minha mãe. Se meu pai não tivesse me apoiado, não conseguiria ter formado. Ele me deu a ideia e eu concluí, como pode dizer, como ele não teve essa oportunidade de fazer uma faculdade, porque na época dele tinha que trabalhar, eu consegui realizar esse desejo dele, entendeu? E acabei gostando da profissão por causa do meu pai também, entendeu? Então eu trabalhei 6 meses de graça, mas eu falei, eu vou trabalhar, mas eu vou absorver o máximo de conhecimento que eu puder. Eu vou ficar craque para mexer no Revit e no Lumio. Eu não vou depender de ninguém. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu não quero depender de ninguém. Então hoje, qualquer tipo de projeto que eu pegar, eu consigo desenvolver no Revit, consigo fazer toda a questão da parametrização que o Revit tem ali, consigo mexer no CAD, consigo desenrolar aí no SketchUp também, entendeu? Então, eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de depender de ninguém, entendeu? Óbvio que às vezes a gente depende de um colega de trabalho, igual o Rafael. Quando eu me formei, Rafael, como é que faz isso? Essa noção, quanto que eu vou cobrar? E a gente termina, a gente não tem essa noção. Então o Rafael foi ali, me deu uma ajudinha. Por isso que é bom a gente ter um network depois de formado, né? Ter amigos. Legal. Imagina se você sai brigado com o Rafael, né? Sim. Vai. Então, Plínio, é o seguinte, no 10º período, eu consegui um estágio na faculdade. Tanto que eu estagiava ali do lado do Rafael, laboratorista, ajudava ele na coordenação, né, o que eu podia. Então, eu ali com o Rafael, a gente trocava ideia todo dia, tanto que o meu TCC, a gente nas horas vagas ali, a gente fazia, né, tempo de orientação, e ele ia me dando as dicas, falando, faz isso, lê tal livro, tal. Aí a orientadora na época de mestrado, né, me passou algumas informações para mim. Então, era o que? Eu estava aprendendo, eu não sabia de nada ali. Então, o Rafael foi o meu guia, junto com a orientadora, né, a dona Lúcia, né, entendeu? Então, ela foi me ajudando, então... Eu tenho orgulho daquele artigo que a gente produziu, porque o conteúdo que virou, porque eu não sabia que eu ia dar conta de fazer uma coisa assim, entendeu? Tanto que eu consegui, antes, eu tinha conseguido fazer uma publicação na revista Construindo, da FUMEC, de Uberlândia ou Belo Horizonte, mineira. Eu consegui fazer uma publicação na época, quando eu fiz estradas com o professor Everton, um artigo de estradas. E quando eu consegui essa publicação, eu falei, porque eu sou assim, eu gosto de deixar minha marca, né? Tinha aquela mania desde pequeno pesquisar o nosso nome no Google para ver o que aparece. Eu fazia isso direto. Então, gente,
é muito legal você lá colocar o nome completo e ver lá que você tem ali o seu perfil no escavador, ou você ir lá no seu currículo Lattes lá, ó, completar o seu currículo Lattes, colocar suas publicações, né? Então, isso foi uma das coisas que, depois do meu TCC, que eu fui gostando também da área da docência. A docência. Então, Eu? nesse período da faculdade, você começou a entrar um pouquinho, pegar as dicas, trabalhar ali com TCC e tudo mais. Falou, cara, essa área de pesquisa também é interessante. De escrever, eu gostei. Então, tipo assim, eu pego um artigo, vamos fazer um artigo e tal. Eu gosto de minerar. Ok, eu vou ali procurar ali, vou ali garimpar uns artigos ali relacionados ao meu tema ali, vou pegando um artigo, um livro, o que que agrega no meu trabalho? É uma citação direta. O que desvaloriza um pouco menos o nosso trabalho ali, uma citação indireta? Como é que eu posso transformar numa citação direta? Entendeu? A gente vai... Então o Rafael sempre me dava a dica, ó, terminou o trabalho? Passa para ver o plágio. Você não tem plágio. Entendeu? Então foi essas dicas que eu sigo até hoje. Então por isso que eu me interessei mais para a área da docência também. Entendeu? E aí você formou, pegou o CREA. A primeira coisa, vou montar minha empresa, vou tocar. Então. Ou você já começou na área da docência junta, em paralelo, ou foi um pouquinho depois? Depois de formado, igual você falou, que é aí que começa mesmo a nossa vida como profissional, né? Porque ali você vai estar habilitado, né? Para você executar, né? Só que quando eu consegui pegar meu CREA, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho para pegar o CREA, né? Só que depois que veio, a gente fica com a provisória. Depois de um ano, você apresenta o diploma, né? Tudo certinho, pega a permanente. Só que nesses 2 anos depois de formado, eu ainda não estava atuando em torno. Eu fiquei mais ou menos uns. Porque foi em maio que eu dei a entrada, né? Então foi em dezembro que eu peguei minha primeira obra. Eu trabalhava no comércio local, aí eu saí do serviço e comecei a me dedicar somente à engenharia. Onde que eu peguei minha primeira obra? Aí eu consegui trabalhar 1 ano por conta própria. Só pra mim, essa com obra engenharia. apareceu como pra você? Como é que você pegou Ela, Você captou, por né? indicação. Na verdade, a minha namorada, a prima dela, estava querendo construir. Tanto que hoje ela mora na Espanha. Entendeu? Então ela, lá da Espanha, falou assim, indica um engenheiro aí. Aí eu tinha acabado de formar. Então era a minha primeira obra. E aquele frio na barriga, quanto que eu vou cobrar? Segurança. Como é que funciona? E Entendeu? aonde você pergunta, né? Você pergunta pros caras, ô Rafael, deixa eu te falar, aparece Dá um um help serviço aí. pra mim aqui. Então, qual? e eu perturbei o Rafael demais. Professor, como é que você faz? Como é que faz isso? Como é que eu vou calcular? E as visitas, como é que eu faço e tal? E ele foi dando um norte pra mim, foi me falando, faz isso, faz aquilo, entendeu? Porque Toma eu cuidado sempre com aquele outro, porque senão você... faz de forma correta. Principalmente, não, deixa esse aqui de lado, isso aqui não vai fazer diferença, não. Aí chega e dá algum problema, entendeu? Ah, vamos poupar nisso pro meu cliente poupar dinheiro, que é uma coisa de suma importância, né? Tentar agradar o cliente, tipo assim, eu vou economizar pra você. Isso aqui não precisa, Isso. Não pode ter isso, né? Então, quando eu peguei minha primeira obra, o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que colocar lá na minha obra? Eu tenho que colocar minha placa de obra. Como é que eu vou preencher um RT? Quais que as informações que eu tenho que colocar na minha RT? Como é que eu faço a placa de obra, né? É. O que eu tenho que pôr na placa? Quais Só são meu nome lá as e medidas tal? ali, as dimensões, né? Como pode dizer? Normatizadas, né? Vou chamar normatizado, que é o pessoal mais utiliza ali, né? Então, isso aí eu fui aprendendo, eu fui perguntava muito. Principalmente o Rafael. Não, mas aí você começou, tocou essa primeira obra. Ok. Aí foi surgindo muitas coisas que eu não sabia que a engenharia poderia fazer. Questão de laudos. Eu peguei um laudo de uso campeão. Não sabia o que era um laudo de uso campeão. Dá Entendeu? pra fazer. Estudei. Fui ali no YouTube ali, pesquisei vários vídeos lá, como é que se faz um laudo, como é que emite RT para laudo de uso campeão. Entendeu? Porque o advogado que entrou em contato comigo falou, a gente tá fazendo um laudo de uso campeão. O meu cliente mora cerca de 30 anos naquela casa, e aquela pessoa ali já morreu, já faleceu, e eles querem por posse, né? O posse. Aí ele falou, beleza. O que você vai precisar? Eu perguntei para ele, o que você vai precisar? Ele falou assim, não, eu preciso de um memorial descritivo e um desenho na planta baixa da residência. Então ali eu já tinha um norte, o que eu precisava fazer. Aí eu só pesquisei sobre o memorial descritivo no YouTube. Então fui ali aprendendo quais as informações, as principais informações ali, a localização, No laudo, metragem. nesse laudo completo, você participou fazendo essa parte técnica de engenharia. Isso. A planta baixa e o memorial descritivo. Planta baixa do memorial Esse aí descritivo. ia compor o laudo completo que o advogado estava montando. Né? E aí eu montei o laudo de uso campeão ali, montei o memorial descritivo, emiti a RT, tudo certinho, a gente pagou, registrado no CREA, entreguei para ele,
ele seguiu com a parte do advogado. Então, uma coisa que eu não sabia. Laudo de vistoria, que eu pensei que eu não ia fazer tão cedo, consegui pegar. Peguei uns 2, 3 laudos de vistoria. Qual tipo de vistoria? Assim, Então, o vistoria... seguinte, casas recentes, com 5 anos de construídas. muitas fissuras nas janelas, portas, entendeu? Falta de ver contra a verga, não tinha E, nada. nossa senhora, absurdo. Casas E recentes. é uma coisa que eu tô abordando, que eu tô trazendo devagarzinho aqui pra cá. Eu acho que eu já tô no 4, tá? E falando disso aí, da engenharia diagnóstica como um todo, porque é uma mistura de medicina, advogado e engenheiro. É onde você casa as três. É. Porque o médico é onde você vai identificar, diagnosticar, avaliar aquela patologia, aquele problema. E o advogado, porque lá na engenharia você avalia as obrigatoriedades, assim, ó, você avalia a obrigatoriedade das partes, né? Ó, isso aqui teve como origem a execução. Isso aqui é projeto, isso aqui é erro de projeto, porque o juiz não vai fazer isso. Ele vai nomear um engenheiro para fazer isso para ele. Que é o que o pessoal fica chamando de perito, né? O perito é o profissional nomeado pelo juiz para fazer esse tipo de serviço. Então, assim, a engenharia diagnóstica, ela tem tanta coisa, o pessoal não faz ideia. Essas vistorias simples. Sim, eu peguei uma vistoria de uma casa que tinha pegado fogo. Eu nunca pensei que eu ia pegar. E como é que eu faço isso? Aí o advogado entrou em contato comigo, outro advogado de Minas Gerais, representando esse meu cliente. Aí ele falou assim, ó, eu preciso de um memorial com tais especificações, qual é a possível causa. Então naquela época tinha vídeos, e foi aqui em Goiatuba, que tinha picos de energia. Então foi constatado que um dos equipamentos de eletrodoméstico que estava na residência dele, ele teve um curto-circuito por causa da sobrecarga ali na rede de transmissão da Enel, e fez com que ocasionasse o fogo, o incêndio. Mas você que chegou nessa causa, nessa possível causa? Sim. Na época, foi registrado. Na época teve várias reclamações, até nas redes sociais, pessoal filmando, sabe? Essa questão da energia ia e voltava, ficava nisso, ficava oscilando. Entendeu? Então foi essa sobrecarga que ocasionou esse curto no equipamento. Esse equipamento estava próximo ali, né? A janela, a cortina, e ocasionou o incêndio. Entendeu? Possibilidades, né? Possibilidades do mundo. E também os bombeiros, né? Bombeiros, depois que acabou, os bombeiros foram lá também, acompanhei os bombeiros, né? Então a gente foi ali trocando ideia, porque também era a minha primeira vez, né? Então a gente vai colocando em prática aquilo que a gente viu lá na faculdade, né? Interessante, né? Aí já são outros ramos de coisas que você foi fazendo e você continua, às vezes, fazendo. É um serviço outro que aparece, né? É. Essas vistorias, elas aparecem, elas vão aparecendo. É o que eu Você chamo a não fecha as atenção, portas, né? Mas o que eu chamei a atenção pro pessoal da vistoria de vizinhança, o pessoal que tá sem fazer nada e tal. É um serviço tão simples. Você passa, você enxerga uma obra e a pessoa vê uma obra ali e não pensa em mais nada. Eu não. Hoje eu vejo uma obra e falo, cara, será que aquela obra, aquelas ações ali vão interferir nas edificações vizinhas? Aquele container que fica no canto da rua ali, em cima da calçada, vai ter algum impacto? Entendeu? Aquele material, a areia, a brita que tá ali, que começa na calçada e termina quase ali na beirada da rua, vai ter algum impacto ali naquela vizinhança ali? Aquela caçamba de entulhos, ela tá sinalizada para à noite, você vir um carro ali, ele conseguir visualizar aquela caçamba ali, ele não colidir com ela? Entendeu? Então é um impacto de vizinhança, né? Então é uma coisa que a gente vai... eu também fui aprendendo com o tempo, né? A gente também, o que a gente faz, né? A gente impacta... Mas é legal, assim, um ponto muito importante aqui que a gente está discutindo, então, sim, você não pode ficar parado, porque Não. quando aparece uma oportunidade, você tem que estar minimamente preparado ali, né? Quando apareceu a oportunidade, você tinha um curso, depois você foi interagindo com outras coisas, formei, apareceu a oportunidade, você agarrou, mesmo sem saber 100%. Procurou estudar depois, mas não perdeu a oportunidade. Buscou as parcerias, porque às vezes aparece a oportunidade e a pessoa
formou, tem o CREA, fala, não vou pegar não consigo. Porque nunca viu, é difícil. Não tem segurança, né? Aconteceu essa questão dos laudos. Laudos, o campeão não sabia. Esse laudo da casa que teve um incêndio, né? Eu também não sabia. Então, fui trocando ideia com um advogado. O advogado falou, os bombeiros já foram lá, emitiram um laudo deles. Lá tem uma perícia que os bombeiros fizeram. Você vai complementar com o que eles disseram. Entendeu? Então, ali a gente foi conversando ali com relatos dos vizinhos, que é a questão dos estudos, né? A gente foi ali, conversou com os vizinhos. Nesse dia, teve, sim, o pico de energia. Que horário mais ou menos que foi? Que horário que vocês sentiram que ali já tinha um cheiro de coisas que estavam queimando, né? Eu estava havendo uma combustão ali, né? Fumaça. Então a gente acabou fazendo um estudo com a vizinhança também. É o que a gente chama de anamnese, o termo da medicina. É descobrir informações. Você vai ligando, você não consegue. Você não chega ali e descobre tudo. Não vai vir a divindade e falar, cara, foi isso, foi aquele problema ali. Uhum. Não, você vai perguntando, você vai pesquisando. E se a gente for pensar, então, tem muitas coisas boas, né? Mas também teve coisas ruins que você fala assim, cara, tem hora que dá vontade de largar a engenharia, porque o povo filho da mãe, que é um calvo, a gente fica. Calvo ou grisalho a gente fica, um dos dois. Mas, eu tô indo pro lado de calvo. Teve algumas dores, algumas coisas, teve uma parte ruim também. Então, e você fala assim, nossa, se você for fazer, formou hoje, é bom, é legal, ganha dinheiro. Mas toma cuidado com isso. O que você recomendaria, por exemplo, quem tá escutando a gente agora, falar assim, ó, toma cuidado na hora de fazer isso, não pega, às vezes, por qualquer preço. Sim. Sabe? Dê alguma recomendação de coisas que você sofreu, né, como recém-formado, que às vezes as pessoas olham pra você, mas você acabou de formar, como é que você quer cobrar isso de mim? Eu já escutei isso quando eu tinha formado. Eu também. Porque você é recém-formado, você não pode cobrar isso não, você não tem nem experiência. Então, no meu caso, quando aconteceu o seguinte, quando eu formei, eu me deparei com diversos casos. No caso, quando a gente pegava o primeiro serviço, eu não sabia o valor que eu iria cobrar. Então é questão, perguntar. Porque às vezes você faz um projeto com um valor bem abaixo do que é praticado na cidade. Entendeu? Aí não tem uma concorrência, né, saudável, né? Então aí você tem ali, né? Porque você está cobrando bem abaixo do valor, então você vai ganhar sempre os orçamentos, né? Os projetos. Então tem essa questão de moral e ética, né? A ética do trabalho, né? Então, quando a minha primeira dificuldade foi a questão de preço. Quanto eu vou cobrar? Vou cobrar por metro quadrado? Vou cobrar pelo nível de dificuldade do meu projeto? Pelas horas que eu vou gastar, né? Quanto que eu vou cobrar por hora, desculpa. Então ali eu fui perguntando qual é o melhor jeito, fui criando o melhor jeito ali, perguntando na praça para outro engenheiro quanto que ele cobra, e fui. Então eu fui e estipulei um valor para mim. Falei que um valor que eu sei que está dentro do mercado e também não estou explorando o meu cliente. E que eu consiga sobreviver também, ganhar dinheiro com a minha profissão. Porque eu estou dando aula, mas também sou engenheiro. Né? Tanto que, outra coisa também, que quando um dos problemas que eu enfrentei depois de formado é aquilo. O cliente me procura e fala assim, eu preciso fazer um projeto com você. Quero uma casa de 3 quartos, um centro suíte, banheiro social, sala integrado com cozinha. E uma garagem para um carro sedã lá. Então eu fazia tudo. Porque eu sou assim, eu faço o orçamento, eu desenho uma casa, não cobro nada dele por enquanto. Eu faço ali a planta ali, eu vou mandando pelo WhatsApp, principalmente, porque hoje com a pandemia é difícil você estar se encontrando. Então eu mandava para o meu cliente, eu mandando a planta abaixo do jeito que ele queria. Muitas das vezes eu mandava e falava, beleza, eu vou entrar em contato com você semana que vem. O cliente sumia. O seu projeto às vezes constrói com aquela foto do WhatsApp. Que aquele é um projeto, né? Entendeu? Então são alguns riscos, porque às vezes você pode acertar e às vezes você erra. Entendeu? Mas uma coisa que depois que eu me deparei, eu desanimei, foi a questão que eu estava com uma obra sendo executada, a obra já estava na parte de concretagem de laje, estava encaminhado, estava tudo bem. O meu cliente chegou para mim e falou assim, o que você faz na obra? Eu não vejo você pegar na enxada e numa pá. Desse jeito. Tanto que eu fiz um relato desse no meu Instagram, da Francine Engenharia, e ele me falou desse jeito. Falou, o que você faz na obra? Eu não vejo você pegar numa pá, numa enxada. E um dia eu cheguei na obra, ele estava com um amigo dele lá, e ele estava caçoando de mim. Eu não ando engenheiro novo? Nada. Então são coisas que eu, né, me deparei depois de formado, que eu pensei, cara,
Olha, eles estão como pode dizer, me desrespeitando como profissional. Eu sou um profissional. Eu tenho ali o meu conselho, eu sou registrado no meu conselho. Minha carteira é ativa. Entendeu? Eu segui as normas. E ali na minha obra ali tinha a minha placa de obra, a RT por todos os projetos, uma vara de construção. Entendeu? E eu tinha que escutar um tipo de coisa dessa. Entendeu? Às vezes tem coisas que a gente tem que Releva. mas tem coisas que bate na gente e impacta a gente. Entendeu? Porque antigamente o pessoal, não, quem quer engenheiro? Não, vou chamar um pedreiro amigo meu ali pra fazer um mutirão lá em casa lá, mas faz nossa casa lá. Entendeu? Faz casa com canto virado, né? Não coloca um pilar. Né? Precisa não, é casa. Não vai ter laje, não é maneira? Né? Isso é o que a gente mais escuta, não tem peso não. Entendeu? Então são algumas coisas que eu me deparei e a gente tem que respirar, manter a calma e pensar, é só um. Eu vou ter outro cliente que vai me valorizar como profissional. Como é que você E vai saiu ter dessa? outro que vai desvalorizar também, né? Como é que você saiu dessa situação? Então, Sabe, na hora, assim, você eu retirou? fiz uma coisa que, na verdade, a minha convivência com aquele cliente já estava começando a ficar muito desgastado, porque ele estava me desrespeitando demais. Entendeu? Toda opinião que eu dava, ele não me valorizava. Ele valorizava o mestre de obra dele, e não o engenheiro. Porque o mestre de obra dele tinha 20 anos de profissão. Entendeu? Então, ele poderia ter aceitado a minha proposta, falando, beleza. Ele poderia ter aceitado a minha proposta, não, beleza. Entendeu? Mas partiu para a parte de desrespeito com o profissional, caçoando da minha profissão. Entendeu? Então, nisso, o que eu fiz? O que não é o indicado, eu fui, falei para ele, ó, então a gente vai encerrar o nosso contrato, eu vou entregar sua obra. Naquela época eu não tinha pegado nenhum valor, a gente cobrava por visitas, eu ia lá, fazia toda a visita, mas é empreitado para o mestre de obra. Eu era o supervisor, era ver se o projeto estava sendo executado, tudo certinho, né? Acompanhando, né? Acompanhando a obra. Então, eu falei para ele, comuniquei, ó, eu vou entregar sua obra, vou retirar minha placa e vou fechar a RT. Entendeu? Relatei também no CREA que eu me senti muito ofendido. Também eu tinha prints, eu tinha várias coisas, então eu arquivei junto ao CREA. Entendeu? Tratei ele na maior educação possível. Entendeu? E entreguei para ele. Eu baixo na RT. Baixa na RT tranquilamente. Livrou-se do Entendeu? problema. Mas... Sim, livrei do problema. Então, tem coisas que a gente precisa, né? E tem coisas mas que eu vou te falar, é uma coisa que eu aprendi muito com a Laura, cara. Uma das coisas que a gente... E, na verdade, se eu não me engano, quem fala muito é a Valesca. A Valesca Brus. Tem um certo momento da vida que não é a gente que é demitido. A gente tem que demitir os nossos clientes também. É uma coisa que você chega em um certo momento que você tá tão ruim você ter aquele trabalho, aquela coisa. Prejudicando a gente, a aquilo nossa te faz qualidade mal, de vida. Você fala assim, ó, obrigado, tá aqui. Fiz o que eu tinha que fazer, eu combinado com você, tá aqui, tal. Vamos acertar o que tem que acertar, pronto, acabou. Você segue sua vida, eu sigo a minha, pronto. Não precisa... Porque senão daqui a pouco você chega aqui e faz uma bobagem. Você fala uma merda pra um cara, vira briga. Isso. Então é melhor. Então O eu papel de evitei. demitir não é errado, cara. Não acho isso errado. Isso é correto. Eu acho que é valorizar você e você tá correto. Porque assim, você chegou. Você conseguiu, assim, inicialmente, para fechar aquele contrato, né? Foi. Aí é aquela história que o pessoal pensa que o engenheiro só serve para assinar o documento que eles precisam. E para ganhar dinheiro não vai na obra, não faz nada, né? Porque assim, ó, eu tô vendo o meu mestre de obra trabalhando, eu tô vendo os pedreiros dele trabalhando. O que você faz? Porque, tecnicamente, provavelmente, o mestre de obra nem projeto seu ia seguir. Não, e provavelmente o mestre de obra dele nem é mestre de obra, deve ser um pedreiro. Porque você tá pondo muita mão na massa lá e... Porque o mestre de obra das... Os mestres... Ele ensina o cara a fazer, mas ele não vai pegar. Ele já passou daquela fase de fazer. Ele provavelmente já foi um carpinteiro, já foi um pedreiro, ele subiu. Ó, faz assim, mostra, mas ele não vai estar ali pondo a mão na massa. Se o cara é um pedreirinho meia boca. Então, provavelmente, ele nem sabe trabalhar com projeto, com engenheiro. E aí passa aquela visão ali. Provavelmente ainda passa muito profissional, ele meio que contamina ali o cliente. Tipo assim, o cara tá ali é ruim, ele formou ano passado, hein? Não tá tem fazendo experiência muita coisa, não vai fazer falta não. Eu tenho 20 anos aqui, ó. E a casa nunca caiu. E você vai economizar. Você vai economizar ali. E a visita é quanto? Cobrava na visita? É melhor você pagar um pouco mais pra mim. Não, pra você ter noção, na época, quando eu tava começando,
Eu cobrava 200 por semana. Eu ia 3, 4, até 5 vezes por semana, se fosse preciso. Eu só queria o combustível. Entendeu? Eu só queria o Mas combustível. pelo menos tava indo na obra. Já... E tava indo na obra para fiscalizar, porque ali é o meu que está na reta. Entendeu? É o meu. É isso que o pessoal tem que entender, né? Uhum. E assim, é melhor você ser o cara que a pessoa olha assim e fala, o que você tá fazendo aqui? Porque ele queria um desse. Ele queria um que não fosse na obra. Só colocasse a placa. Assinou, Porque correntinha de ouro, obra. assinou e pronto, acabou. é o que ele precisa, teoricamente. Ele não sabe que o mestre lá, né, entre aspas, o pedreiro dele tá pedindo material desordenadamente, sem Se controle. ele não mudou ali, por exemplo, então o pessoal que gosta de fazer grandes vãos, né? Pra garagem. Vãos daquele jeito. Aí você vai lá e projeta uma viga com uma bitola, vamos colocar de 12,5, né? 12,5. Aí chega não, fala, não, vamos fazer de 12,5. Não, coloca uma de 8 aí, uma de 10. 10 aí tá bom. 10 aí. Entendeu? Então, é o que? Você fiscalizar para ver se aquela viga está sendo projetada ou aquele pilar está sendo seguido o que está no projeto. Eu sou o supervisor do mestre de obra. Mestre de obras, entre aspas, entendeu? Então, eles não veem que o engenheiro é de suma importância, né? Porque vai que você não conhece o mestre de obra, contrata a equipe do mestre de obra, não conheço ela, contrata a equipe do mestre de obra e é aquela equipe que pega por empreito. Vai lá e compra ali uma coisa mais barata, entendeu? Uma coisa ali, uma coisa que não está indicada para aquele tipo, né? Um cimento que não está indicado. Porque eu nunca ainda fiz aquele cimento ACP5, né? Aquele... O de alta resistência. É aquele lá, né? vamos supor que eu indiquei, né? Aí ele vai e coloca um CP3. Tem as suas características, né? É um método de execução diferente um para o outro, correto? Então, né? Então eu tô ali para fiscalizar, para ver se é isso. Você está esperando uma certa resistência. Você tá, vou retirar o escoramento com 7 dias. É, com isso CP5. também. Aí o cara usa um CP2 comum e quer tirar o escoramento com a mesma idade. E aí fala, então assim, é complicado, cara. É Mas você complicado. fez bem em demitir o cliente. Então, o cliente... eu vou te falar que eu gostei porque ali eu tirei um problema que estava me prejudicando e abriu mais portas para mim. Não, com certeza. Entendeu? E lá na frente, provavelmente assim, o cara ainda vai ver a necessidade do engenheiro lá. Quando começar a dar problema, e quando ele começar a ver, então é para isso que o engenheiro serve. E eu sempre, quando eu ia semanalmente, eu registrava, mandava foto pro CREA. Eu acho que até a minha parte lá deve ter gigas e gigas lá de fotos. Eu fiz alguns acompanhamentos assim também para particulares, sabe, de reformas, de obras. E a mulher gostou demais, porque ela nunca tinha trabalhado com engenheiro. Aí já foi o contrário. Ela que tinha que sair correndo atrás de material, ela que tinha que tomar conta disso, ela que tinha que conversar com o pedreiro, arrumar. O cara faltou. Aí depois que eu fiz o acompanhamento para ela lá, falei, não, pode fazer assim, assado. Eu resolvia, né? O engenheiro tá ali para resolver o problema da pessoa. Se você tiver para arrumar mais um problema, aí não adianta. Não adianta Agora, engenheiro. se você tá lá e deixa claro qual o problema que você tá resolvendo para ela. Esses 2 anos de formado eu já tive muita experiência e ainda a gente vai agregar mais experiência ainda, que a gente sempre está em constante processo de aprendizagem, né? De aprendizado. Então, eu já vou falar, né? Eu já sei uma quantidade boa, né? Mas eu quero aprender mais. O tempo todo. Você não vai parar. E às vezes foi bom, né? Que às vezes fecha uma porta, abre outra. Hoje você tá dando aula, tá tendo suas obras, tá dando aula, vai abrindo o seu leque e você vai se ocupando no mercado, né? Você vai tendo sua posição. Eu falo que uma das coisas que eu mais preocupo com os meus alunos é naquele quesito. Eu acho que chega num certo momento que ser o baratinho deixa de ser algo bom de você pegar a obra e começa a ser algo prejudicial. Sim. Então, não, aquele cara que faz barato. Não, liga para aquele cara porque ele costuma fazer mais barato que os outros. Chega num certo momento que você não... E depois que você deu o seu preço, você viu que você tem aquele valor ali, para você ser valorizado, pra você mudar a sua estratégia, é muito difícil. É igual a gente falar assim, vou colocar um curso lá, igual a gente faz os cursos de lançamento, colocar um curso para lançar R$200. Para mim mudar um de 200 para 1.000, eu tenho que reinventar o curso, porque ninguém vai querer comprar. E aquele curso de 200, inicialmente, ele poderia ter um valor de R$3.000. Você vende ele por 200. Depois você quer falar, não, eu vou aumentar um pouquinho para chegar perto do valor justo. Você não consegue. Você não consegue mais. Não, outra curiosidade também que eu aprendi também, a questão, eu estava acompanhando uma reforma e meu cliente me procurou e falou assim, eu tô fazendo aqui o meu comércio é vinculado ao governo e eu preciso ter um banheiro acessível.
Então, fui executar o banheiro acessível, indiquei para ele a questão das barras, tudo, questão. Eu falei que eu mesmo iria montar as barras, tudo certinho, que tem as alturas, né, as medidas. E a gente foi executar a porta. Porta de madeira. Falei, gente, essa porta tem que ser aberta para fora. Eu quero deixar ela aberta. Quando o cadeirante passar, vai ter a barra na porta e ele vai entrar dentro do banheiro puxando a porta e ela fecha ali. E vocês vão abrir para fora. Tem espaço para poder abrir para fora tranquilamente. Tudo organizado. Tá. Cheguei na obra, o portal montado com a porta abrindo para dentro. Falei, pode desmontar. Ah, pai do céu, mas esse pedreiro faltou xingar. Xingou umas 3 gerações da minha família. Não, mas eu já montei aqui e eu montei pra dentro. Eu falei, se eu montar essa porta pra dentro, na hora que o cadeirante entrar, como é que ele fecha a porta? Se a cadeira vai bater na porta? Porque o cadeirante tem que ter um raio ali pra ele poder fazer uma manobra dentro do banheiro ali, pra ele poder conseguir sair. Né? Então eu falei, eu quero que ela abra pra fora. E eu quero que você tire esse portal. E ele tirar, tava chumbado, já tava rebocado, tudo certinho. Ele foi e virou. Entendeu? Então são detalhes que, se eu não tivesse visto, entendeu? E no outro dia já tava começando a sentar piso internamente. Aí para quebrar, ia dar um problema. Não, e aí depois, se você é só o canete de ouro, você nunca vai lá, sabe que hora que vai dar um problema? Na hora da vistoria. Ainda mais que é algo ligado a órgão público, tem que ter acessibilidade e tudo. Demais. Aí você vai ter um problema só lá no final. Aí pra você arrumar, depois tem piso, tá pintado, tá tudo. Esse problema, é né? bom pra complementar o podcast da semana passada, né? É bom pra complementar. Porque a gente falou disso no podcast anterior. No de número 20. Porque durante a faculdade, logo após a faculdade, você vai aparecer várias oportunidades para você ganhar dinheiro. Só que você tem que tomar cuidado com os riscos que estão associados. Porque você, por exemplo, você sabia de Revit, nem por isso você se sentia o projetista para ficar vendendo projetos. Né? Porque tem gente que faz isso. Aqui na cidade tem gente que vende assinatura. Não, quantas vezes você tá lá no 3º, 4º período, o cara já põe lá, engenheiro, projetos, não sei o que lá, tá. É como se você arruma um canetinha de ouro, você é bom no Revit, junta os dois, vendo projeto. Eu comecei a fazer a minha divulgação mesmo como engenheiro quando eu dei entrada na carteira do CREA e me emitiu um número de carteira provisória. Tanto que eu mandei fazer o cartãozinho, que eu fui, durante a minha graduação, eu sempre falado, quando você estiver quase formando, faz os cartãozinhos aí, ó. O professor me indicou, faz os cartãozinhos, sai entregando aí, ó, coloca nas lojas de material de construção. Esses dias eu fiquei sabendo que tinha cartãozinho meu no centro de obras, e eu não entreguei cartão lá. Tinha um bolinho de cartãozinho meus lá, e eu não coloquei. Então, alguém foi lá e falou assim, o Marcos, cara, eu vou ajudar o Marcos tem potencial. Foi lá e colocou meus cartãozinhos. Entendeu? Então é a questão a gente fazer o nosso network, né? Sempre tem amizades, entendeu? E ter retorno, né? Tipo assim, você... É aquela reciprocidade. Você fez algo bom, até com o cliente, né? O cliente, se você fez um bom serviço, ele vai entender que ele pode te devolver isso. Te devolver como? Te dando retorno, repassando, passando feedback positivo para você, ou negativo de coisas que você possa melhorar. E também ele faz o quê? Passa para outras pessoas. Sim. Precisa de um profissional? Contrate o Marcos. Precisa de alguém para fazer projeto? Contrate o Marcos. Por quê? Porque ele me atendeu, ele foi educado, ele me atendeu quando era necessário, ele me deu um bom acompanhamento, ele fez um bom projeto, ele não me abandonou depois que acabar a obra, porque tem muita gente que fecha a porta, entrega para Deus, tchau, benção, não quero saber do não cliente. quero saber daquela dor de cabeça mais. Então tem várias pessoas que agem dessa forma. Então a gente precisa. E isso traz de volta. O universo volta para você de alguma forma. Então é onde que a gente bate na tecla. Seja positivo, faça as coisas boas, tente ser correto. Não pense só no dinheiro, né? Porque tem muita hora que... dinheiro, cara, você pegava a assinatura ali, ó, essa obra que te deu problema aí, você assinava e nunca mais voltava lá. Você falava assim, não, você quer saber isso? Então tá, você vai continuar me pagando aí e eu não vou vir te incomodar mais, não? Você me paga 100, 200 reais aí por mês? A minha primeira obra concluída foi um cômodo comercial para um amigo do meu pai. É um cômodo comercial que hoje é um escritório de contabilidade de 5x7. A gente fez no começo do ano passado, retrasado. Mais ou menos. Caso dessa pandemia, eu tô meio fora de... Mas a gente foi pra minha primeira obra, que ela foi na rua de baixo de casa. Então, sempre quando eu passo na porta, eu olho e falo assim, aquela obra eu ajudei a fazer.
O meu cliente teve a ideia, ele teve a ideia e eu fiz com que ela saísse do papel e se tornasse algo real, algo material. Então eu passo lá e sinceramente, eu fico emocionado, porque minha primeira obra depois de formado. Eu ajudei a fazer aquela obra. Então, é um orgulho meu. O meu pai passa lá, meu pai fica muito orgulhoso também. Então, eu sou o que eu sou por causa do meu pai. Família. Minha família me ajudou demais. Já estamos caminhando pro... Foi bom que completou bastante, porque... na verdade deu certo, né? A gente não tinha essa ideia, mas... Porque assim, você Eu mostra... falei pra vocês que eu gosto de conversar. Você mostra do acompanhamento. Porque o que tem de gente só pensando que tá ganhando dinheiro. Com canetinha, assinando o projeto sem ir. É porque assinando o projeto de execução. O outro podcast a gente falou de assinar e dos problemas. A gente citou alguns casos de gente que tá com o CREA na mão, só que não acompanhava a obra. E aí o cliente viu, deu todo que é problema, a obra estava só acompanhada por pedreiro, mexe obra, deu pau, esses vazaram fora. Quem que é o responsável? Quem assinou é RT. Agora a ação Justiça Comum no CREA, corre de perder o CREA, ainda tem que ser indenizado. Então, acaba com a vida do cara. Ó. Quem começou agora, imagina se você de um erro desse, bobo. E formado na sua época, assim, não é da cidade, é de outra região. Mas aconteceu. E o cara tá com processo na justiça e tá doidinho. Imagina, se for suspenso, se tiver o registro suspenso, já atrapalha ele recuperar, porque pagar vai ter que pagar. Aí ele assinou, tá tudo lá, o livro de ordem, tá tudo preenchido com o nome dele. Como é que ele fez se ele não acompanhou? Aí a gente fala, imagina, você ganhou lá seus 5, 6, 10 mil que seja, né, por tanto tempo de obra, pra você estar lá com a sua RT ativa pra aquela obra. Aí você vai ter que indenizar 150, 200 mil. Valeu a pena só aquela assinatura, um projeto lá que você assinou, um RT por 1.500? Cara, não vale. Teve um projeto meu também que cliente fora, é casa de campo. Ele falou, não quero só o projeto. Não preciso que você executa, não. Mas você vai lá visitar um mês ou outro, lá uma semana ou outra. Eu falei, não, eu só vou. Se eu ficar acompanhando, eu vou lá semanalmente, você me paga meu combustível, eu vou lá. Era longe. E eu vou lá e eu vou ter que ficar olhando o que está sendo feito. Pô, mas não precisa não sei o que. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os projetos para você e vou colocar bem especificado na RT. E eu fiquei somente com a parte de projeto. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Eu falei, Marcos, faz RT, só de projeto. Livra do outro. Sim. Deixa ela se virar. Falar, a execução é responsabilidade. Quem que é responsável pela execução? Porque quando der pau lá, né? Quem que é o responsável pela execução? É aqui, eu tenho o documento desse engenheiro aqui. Não, e ela vai precisar de alguém para poder conseguir usar o barato das coisas. Porque não é só o projeto, precisa do projeto e execução. Aí, às vezes, ela vai pensar que você é o responsável. Fala, não, aqui, eu paguei, eu tenho o documento do engenheiro aqui, ó, tá aqui, ó. Aí o cara vai pegar, não, beleza, ele é responsável pelo projeto. Mas quem é que está acompanhando a execução? Isso. Porque para executar precisa de um. E se alguém mudar, você tem lá o projeto. Meu projeto foi esse, entregue esse, tem RT daquilo. O resto, se mudou, se não executou, já é o problema de quem está executando. E aí você fica respaldado. A vida é desse jeito. E a melhor lição, acho, desse podcast é: você pode demitir sim seu cliente. Faz bem, muitas das vezes você fala assim: obrigado, tchau, vai com Deus. Segue sua vida que você quer a minha. E vai pelo certo, né? Vai pelo certo. Você vai ser reconhecido. Você vai ser reconhecido. Não precisa ficar preocupado. Eu formei agora, eu preciso trabalhar. Aí o cara vai e pega uma, e pega outra, e pega uma, e pega... Cara, tomou uma rasteira, já era. Pega uma devagar, vai aprendendo. Pega outra devagar, vai aprendendo. Tanto que o meu primeiro foi um cômodo comercial. Não fácil de ser executado, é acompanhado. Depois eu parti para uma casa de 200 metros quadrados, uma coisa assim mais que tem um tempo maior de construção, né? Que dura um pouco mais, né? Não, mas é o caminho, né? Subir uma escadinha. Uma etapa a cada momento ali. A cada degrau que você vai subindo, você vai chegando em algum lugar. Agora, o que a gente tá batendo na tecla. Às vezes, a pessoa quer dar um passo maior que as pernas. Se tomar rasteira, pode ser o fim. A rasteira é grande. E não tenha medo de pegar, desde que você faça uma parceria, né? E saiba aonde... experiência. E saiba qual... a sua responsabilidade naquele processo ali. Justamente. Eu quero pegar uma coisa mais complexa do que eu realmente consigo. Você consegue fazer uma parceria boa ali para pegar aquilo e aprender com ele, né? Porque aí você vai ter que arrumar alguém que saiba, que vai acompanhar, não é arrumar só alguém para assinar. Pega essa experiência, pega essa oportunidade e aprenda o processo. Imagina, apareceu uma complexa amanhã, eu consigo sozinho. Eu acho que é isso, né, cara? Pessoal, eu acho que por hoje
valeu a pena. Acho que a gente vai ter outros momentos aí pra gente chamar o Marcos pra bater um papo, Tô sempre conversar. disponível, gente. Já tem aqui quase 1h30 de bate-papo. Passa rápido, a gente nem vê, né? Mas, primeiramente, né, quem tá assistindo a gente aí, tá acompanhando, seja no Spotify, né? Lembrando que a gente tá em todas as plataformas de áudio e streaming aí do mercado, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer coisa a gente tá por aí. A gente também está no canal do YouTube, no E Agora Engenheiro. Então, se você tá aí acompanhando a gente, tá vendo a gente por vídeo, tá vendo que a gente tá tomando um cafezinho, tomando água, tá meio gripado, meio fã, mas vai melhorar. Deixa o seu like aí, né? Tenho certeza que você não deu o like ainda, dê o like, acompanha a gente, ative as notificações, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas, né? Se você compartilhar com 3, 4 pessoas, vai estar ajudando a gente mais, porque a gente está aqui num papel de disseminar conhecimento, né? Seja do mais básico, né? Desde ali do momento da escolha do curso até o momento de ser um profissional, de falar sobre engenharia. A gente está aqui nesse papel de tentar trazer um pouco de conhecimento. Então, trabalhamos fazer isso aqui. E a gente não tem, né? A gente não recebe pra fazer isso. A gente tá fazendo isso porque a gente gosta. A gente vai traz o convidado. O Marco não ganhou nada, ganhou no máximo um cafezinho. Não recebeu nada pra estar aqui com a gente. Então, compartilhe com as pessoas, né? E Plínio, pra te achar nas redes sociais aí, no TikTok, LinkedIn, aonde que te encontram por aí? Plínio_Pires no Instagram e Plínio.Pires no TikTok. Alguém pegou meu underline. Eu acho que não vai ter que comprar esse underline aí. Alguém pegou. Todo dia eu tento colocar o underline lá, mas por enquanto é Plínio.Pires. Quem quiser me achar também, né? Tô por aí, TikTok e no Instagram, rafaelespíndola.eng, né? Também tô lá no LinkedIn, é só me procurar lá que vocês vão achar fácil. Tô tentando umas plataformas diferentes aí, né? Agora, depois eu vou te mostrar, Plínio, tal de Peixe 30. Você vai ver pra quê? É o LinkedIn, é profissional. É o TikTok profissional. Pra área profissional, chama Peixe 30. Aí o povo vai anunciar e fala assim, e aí meu cardume, não sei o quê. Cara, não sei se vai pegar não, mas tem muita gente, ó. Então são redes sociais novas, né? Vai que tem que... Uma dica que eu ouvi do Raezer. Raezer uma vez falou que, tipo assim, sai uma rede social e vai lá e pega o nome. Porque você pegou o nome, se bombar amanhã, você já meio que transfere seu público de uma rede social para outra. Você se segura. O mais foda é você ter que mudar o nome. Então ele... Aí o diretor relou, apareceu, eu vou lá e cadastro. Se vai virar, se não vai, aí é a história. Mas Marcos, momento merchan, fique à vontade. Fale aí do Marcos, Então, da pessoal, empresa, da onde que te encontra, da onde que vê as casas que você já fez. Então, pessoal, eu tenho o meu perfil, eu utilizo mais o Instagram por enquanto, né? O Instagram é @marcosgtba, é onde que eu tenho ali meu perfil, como posso dizer, pessoal, que ali eu posto as aulas que eu dou no meu colégio, lá no colégio que eu sou, eu componho, né? Que faço parte da docência, né? E tem o Eng Civil Marcos GTBA, só acrescentando o Eng Civil na frente. É o meu perfil profissional, onde eu tenho ali a França Engenharia, onde eu posto meu dia a dia como profissional ali, quais são as obras que eu estou executando, quais eu já finalizei, né? Então ali você consegue me acompanhar, ver os problemas que a gente encontra na obra, principalmente no recém-formado, né? E como eu consegui me localizar dentro do mercado de trabalho, questão de valores, né? E meu público. Não, bom demais. Pessoal, então, para quem acompanha a gente, muito obrigado, né? Quem tá aí com a gente, seja no carro, no trânsito, ou tá aí no YouTube acompanhando a gente, muito obrigado. Espero que vocês aproveitem, curtam bastante. Lembrando que toda semana a gente está com conteúdo novo aí, né, Plínio? Nem toda semana, tem semana que não dá conta não, mas quase toda. É muito corrido, mas vai melhorar, a gente já tá começando aí a terceirizar Ganha um fôlego, algumas né? atividades mais básicas. A gente tá começando a ganhar um fôlego, né? Tem algumas gravações. E não pode esquecer que nós somos professores, nos 3 professores aqui, né? Mas quando você entrar para o ensino superior, você vai ver essa época de TCC. Que é uma aí que é mais corrido. Eu tô com 6 orientandos, e dos 6 eu acho que tem 8 enchendo o saco. Eu acabei de receber uma informação aqui, ó. Você não está apto para defender porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, prevejo confusão. Eu já fico mais tranquilo que eu perturbava o Rafael na hora que eu estava estagiando. De noite eu não perturbava ele. Não, mas era tranquilo naquela época. Além dos meus orientandos, eu ainda sou professor de TC1, né? Do TCC1. Então, assim, eu tô orientando os meus e mais alguns. Pessoal, então tá certo. Muito obrigado, aquele abraço, até a próxima. É isso aí, até semana que vem.